Olá, meninos! Boa tarde! Tudo bom com vocês? Hoje, na nossa quinta semana de atividades pedagógicas não presenciais de física, aqui da Escola Leite Cosme, nós vamos continuar com o estudo da cinemática. Na nossa modalidade presencial, nós já estudamos diversos conceitos, da cinemática, que são os conceitos de referencial, ponto material, corpo extenso, trajetória. E agora nós vamos iniciar o estudo dos movimentos, E nós vamos começar pelo MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, que está no capítulo 3 do livro didático de vocês, Física, aula por aula. Para ser um MRU, o meu móvel, ele tem que ter 3 características principais. Quais são elas? A primeira, sempre ele vai percorrer distâncias iguais, em tempos iguais, intervalos de tempo iguais. A velocidade desse móvel, ela tem que ser constante, ou seja, ela sempre tem que ser a mesma. E esse móvel, ele não tem aceleração. A aceleração dele vai ser nula. Então, aqui eu coloquei um exemplo ilustrativo para vocês. Tem o nosso carrinho, ele não tem aceleração. A velocidade dele sempre vai ser 10 metros por segundo, ou seja, a velocidade vai ser constante. E de acordo com que o tempo vai passando, do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3 e assim sucessivamente, ele vai percorrer, se vocês analisarem visualmente, a mesma distância. Então, falou em MRU, tem que lembrar dessas 3 características. Distâncias iguais em tempos iguais, velocidade constante e aceleração nula. Agora, a gente vai estudar os tipos de movimento do MRU, ou seja, a classificação desses movimentos. Esses movimentos, eles podem ser ou progressivo ou retrógrado. Prestem atenção que alguns livros, alguns sites da internet, eles não trazem a palavra retrógrado, eles trazem a palavra regressivo. São sinônimos, é a mesma coisa, ok? E o movimento, a classificação desses movimentos serve para dizer para mim se o meu móvel ele vai contra ou a favor do meu referencial. Que aqui no caso, o meu referencial é essa seta na horizontal. Quando o meu movimento é progressivo, o meu móvel, o meu objeto, que aqui no caso eu representei por esse rapaz de calça marrom, ele vai andar no mesmo sentido da trajetória e ele vai ter velocidade maior que 0, ou seja, velocidade positiva. Ele vai se afastar da origem, as posições dele vão aumentar. Já no movimento retrógrado ou regressivo, o meu objeto, que aqui no caso eu representei por esse rapaz de calça azul, ele anda no sentido contrário da trajetória, no sentido contrário da seta. A velocidade dele vai ser menor que 0, ou seja, a velocidade dele é negativa. E os valores da posição dele vão diminuir. É uma contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1. E ele vai se aproximar da origem, ou seja, ele vai chegar mais perto da origem. E agora a gente vai falar da função horária da posição ou da equação horária da posição, Que o movimento MRU, ele só tem essa fórmula aqui. S é igual a S0 mais V vezes T, que é a fórmula do sorvete, que a gente fala para poder decorar mais fácil, Em que S é a posição final do móvel, S0 é a posição inicial do móvel, V é a velocidade e T é o tempo. Eu queria chamar a atenção para vocês nas unidades de medida quando vocês forem resolver os exercícios. Se a minha velocidade está em metros por segundo,
as minhas posições vão ter que estar em metro e o meu tempo tem que estar em segundos. Se a minha velocidade estiver em quilômetros por hora, as minhas posições têm que estar em quilômetros e o meu tempo tem que estar em horas, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Eu tenho dois tipos de gráficos no movimento retilíneo uniforme. O primeiro deles é o gráfico da velocidade, que está na tela aí para vocês acompanharem. Como a velocidade ela é constante no movimento retilíneo uniforme, o formato do meu gráfico vai ser sempre uma reta paralela ao eixo do tempo, que aqui está de vermelho, né? Essa reta paralela. Quando o movimento é progressivo, ele é a favor da trajetória, a minha velocidade vai ser maior que zero, então vai ser acima do eixo do tempo, acima do eixo x. Quando o meu movimento ele é regressivo, ele é retrógrado, a minha velocidade é negativa, porque o meu móvel ele está ao contrário do sentido da seta, ele vai estar abaixo do eixo x, ou seja, abaixo do eixo do tempo. O segundo gráfico é o gráfico da posição. O gráfico da posição também eu tenho dois tipos. Quando o movimento é progressivo, ou seja, a minha posição aumenta com o passar do tempo e a minha velocidade é maior que zero, a minha reta vai ser para cima, vai ser uma reta crescente. Agora, quando a minha velocidade é negativa, né, que eu tenho um movimento retrógrado, a minha reta vai ser para baixo, vai ser uma reta decrescente. E quanto maior a inclinação dessa reta, maior a velocidade do meu móvel. Se eu tivesse, por exemplo, uma outra reta saindo daqui, mas ela vindo mais para baixo, significa que este móvel tem uma velocidade maior do que o outro. E agora eu coloquei para vocês um exemplo resolvido. Eu vou tentar explicar esse exemplo para vocês. Também está no livro de vocês. Em um trecho retilíneo de uma ciclovia, as posições ocupadas por um casal de ciclistas foram representadas pelas equações horárias. Da mulher 40 mais 8t e do homem 50 mais 4t. Presta atenção que na frente da velocidade tem um sinal de mais. Se tem um sinal de mais, significa que a minha velocidade é positiva, que o meu movimento ele é progressivo. Sabendo que a unidade de medida das posições é o metro e o tempo é o segundo, ele pede para responder na letra A. Qual a posição ocupada pela mulher no instante zero e qual a distância entre eles? Então, aqui eu fiz de vermelho a mulher e de azul o homem. Eu peguei a equação da mulher, que é 40 mais 8t, e no lugar do t eu coloquei zero, que é o instante que o exercício me deu. Então, 8 vezes 0 dá 0. Resolvo primeiro a multiplicação, é claro, né? 40 mais 0, 40. Então, no instante zero, a mulher estava na posição 40 metros. Aí, agora eu peguei a função horária do homem, que é 50 mais 4t. No lugar do t, eu coloquei 0. 4 vezes 0, 0. 50 mais 0, 50, que é a posição do homem. Para saber a distância entre o homem e a mulher, eu fiz uma operação de subtração. 50 menos 40, 10 metros. A letra B pergunta, é possível ocorrer o encontro deles, o encontro do homem com a mulher? E caso seja possível, em que instante isso ocorre? É possível sim acontecer o encontro dos dois, porque a velocidade da mulher, que aqui é 8, ela é maior que a velocidade do homem, que é 4, porque eu estou olhando na fórmula do sorvete, que é S igual a SO mais VT. E o encontro dos dois acontece quando eles ocupam a mesma posição. Para isso, eu vou ter que pegar e igualar
as duas fórmulas. Eu vou ter que pegar o 40 mais 8t da mulher e igual à equação do homem, que é 50 mais 4t. Aí eu pego o 4t, que é positivo, passo para cá negativo. O 40, que é positivo, passo para cá negativo. Então, 8 menos 4, 4t. 50 menos 40, 10. 10 dividido por 4, né? Porque esse 4 que está multiplicando passa dividindo. 10 dividido por 4, 2,5 segundos. Então, depois de 2,5 segundos, eles vão se encontrar. Se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreve no meu canal. Um grande abraço para todos vocês, tá? Em breve tudo isso vai passar, nós vamos estar juntos novamente. E fiquem com Deus.